Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga. Meus irmãos, a paz de Cristo para você. Esse é o seu programa Novo Alvorecer, chegando mais uma vez, uma realização da Igreja Assembleia de Deus, Templo Central, em Caratinga. Programa de terça e sexta, aqui pela TV, é com o conteúdo da lição de Escola Bíblica Dominical. E você que nos acompanha pela internet, no meu canal pessoal do YouTube, Deus abençoe você também de uma maneira toda especial. É sempre bom saber que você, independente que seja pela TV ou pela internet, tem nos acompanhado e prestigiado a nossa programação. Nós vamos dar sequência ao assunto novo desse trimestre, que é sobre as parábolas de Jesus. Na última lição aqui do programa, que foi a primeira do trimestre, nós abordamos aí o que é parábola, uma definição que foi, na verdade, uma introdução ao assunto. E a partir de hoje, então, nós estaremos trabalhando aí de maneira definida algumas das muitas parábolas que Jesus contou durante o seu ministério. No programa de hoje, nós estaremos trabalhando a parábola do semeador, uma parábola inteligentíssima que Jesus contou, com uma lição extraordinária, um aprendizado muito bacana sobre a nossa vida espiritual em relação à sua palavra, em relação ao evangelho e a sua proposta de uma boa nova, uma boa notícia, que é o seu evangelho. Nós vamos a um intervalo rapidinho, é só uma chamada mesmo aí sobre a escola dominical e a gente volta já. Continuando o programa Novo Alvorecer, comigo aqui no estúdio mais uma vez, irmão Joás. Deus te abençoe, Joás. Amém. Lição de número 2, ministrada nesse próximo dia 14 de outubro de 2018, para ouvir e anunciar a palavra de Deus, é o tema da lição. Textuário da lição, Mateus capítulo 13, versículo 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Verdade prática da lição: é preciso falar de Cristo e orar para que os ouvintes recebam a palavra e tornem-se seguidores do Mestre. O texto que nós estaremos abordando aí já é a parábola do semeador, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 4, do versículo 3 até o versículo 20. Você que conhece bem o texto, eu recomendo você refazer a leitura do texto para que você tenha condição aí de compreender, bem o assunto, e nunca é demais refazer as leituras, Joás? Interessante, né? E aí, principalmente você que não tem o hábito da leitura bíblica, você que nos acompanha aí, é bom você se interagir de uma maneira melhor, lendo o texto, para que você tenha condição de captar o que nós estaremos falando. Nós já falamos aqui na lição anterior, Joás, em relação às parábolas, que eram histórias que Jesus contava, algumas ilustrações, na verdade, para ilustrar os seus princípios espirituais. Então ele contava algumas histórias por parábolas sobre acontecimentos do dia a dia das pessoas. Na parábola do semeador, nós temos aí Jesus contando então essa história, uma das narrativas encontradas aí nos 3 evangelhos, que dão uma palavra aí de uso teológico, nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, os evangelhos que abordam o mesmo assunto, cada um conforme a sua narrativa específica. Nós falamos aí no programa anterior, de acordo com o público que iria receber essa narrativa, Um dos propósitos era prevenir os discípulos em relação ao triste fato de que a pregação da palavra de Deus não produzir, às vezes, uma colheita 100% em todos os ouvintes. Jesus estava ilustrando uma verdade que que a sua palavra, o seu evangelho, seria pregado em todo mundo,
ele vai usar os diferentes tipos de solo para ilustrar isso, né? E ele está prevenindo aos discípulos, de certa forma, que para eles não desanimarem de lançar a boa semente, né, independente do solo, da recepção que essa palavra vai ter, né, para eles não ficassem desestimulados em pregar o Evangelho, em semear a boa semente do Evangelho, né? Porque nem todo solo seria receptivo, né? Ela nem sempre germinaria, né? Indicando que nem na totalidade, né, 100% da onde ela chegasse, em algum tipo de solo não iria. Ela iria germinar, né? Vamos lá, interpretação da parábola do semeador, para facilitar o nosso entendimento, dando sequência ao assunto, a importância em compreender a parábola. A parábola do semeador é uma das mais importantes aqui, palavras do autor diz, por ser fundamental para o entendimento de outras, né? Até porque, na minha maneira de entender, porque o próprio Jesus vai trazer uma interpretação da parábola, né? Os discípulos não compreenderam o que ele quis ensinar com essa história, e ele vai trazer luz à interpretação. Então, ou seja, nós temos a parábola e já temos logo em seguida a interpretação de Jesus para o que ele estava contando, né? Não vai ficar aí na visão de qualquer um de nós olhando, né? Nós temos a interpretação dele mesmo. Essa história fala que um agricultor lançou sementes em vários lugares com diferentes resultados, dependendo de cada tipo de solo. Isso é interessante. Sobre a importância dela, você já está ressaltando aí, né? Mas logo na introdução que diz que ela aparece nos 3 evangelhos sinóticos, né? Quer dizer, esses 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles vão basicamente contar as mesmas histórias com perspectivas diferentes, né? E essa parábola, não são todas as parábolas que aparecem nos 3 ao mesmo tempo, né? Essa é uma das 9, me parece que são 9 que aparecem nos 3, né? Das 50 que tem, né? Então aí você já vê a importância dessa parábola, né? E em Mateus 13, que está aqui do verso 1 ao 9, né, Jesus ele vai explicar, né, vai dizer o que é a semente, quem é o semeador, né, do que ele está falando quando ele fala dos tipos de solo que receberam a semente, né? Ele vai explicar, e é interessante notar que o resultado da germinação dessa semente vai depender exclusivamente do tipo de solo, né? Não é por causa da semente, não é por causa do semeador, né? Se a semente não vingar, não germinar, né? É por causa do tipo de solo que está recebendo. O fator determinante do resultado é exatamente a qualidade do solo, né? Isso. É o solo que determina. Os elementos que constituem a parábola, a gente vê o semeador, a semente e o solo. Ao explicar a parábola do trigo e do joio, Jesus apresenta-se então como semeador. Aí já começa a explicar um pouquinho, olha como que a Bíblia mesmo se auto-explica, né? Por extensão, também podemos entender que o semeador pode ser qualquer um de nós que fielmente proclama a mensagem do Evangelho. Ou seja, a semente a semente passa a ser então entendido como a palavra de Deus. Já o solo é algo tão importante no texto aqui para qualquer planta, a gente sabe disso, na prática também, não só no texto, mas na prática também o solo é importantíssimo, né? O tipo de solo tem que ser adequado de acordo com o tipo de semente. Por isso os cristãos precisam também desenvolver suas raízes por meio da fé em Cristo e do estudo da palavra cada vez mais profundo. Aí você vai discriminar para mim aí os 3 elementos aí, o semeador, a semente e o solo. Só recapitulando aí, o semeador aponta aí para o próprio Jesus no texto, né, que pode ser extensivo a nós que pregamos também. A semente é a palavra e o solo são os corações que recebem esta palavra. Se você pensar que a semente é a palavra, né, semeada por esse semeador que é Cristo, e você olhar para o solo, que é o coração do homem, você olhar para o texto bíblico que mais exalta a palavra, né,
mostra a importância da palavra de Deus para a vida do homem, que é o Salmo 119, né, o salmista vai dizer que eu escondi a sua palavra no meu coração. Né? Aí se você olhar, um lugar tão inviolável, tão inacessível quanto o coração do homem, né? Essa palavra que está escondida ali está num lugar muito seguro e muito bem escondida. Né? Se a gente trouxer para a nossa vida prática, para o nosso caminhar diário com Cristo, né, a gente refletir sobre isso, né, eu aprofundar o meu conhecimento dessa palavra, o meu estudo dessa palavra, a minha compreensão dessa palavra, né, que é a palavra do reino, que é a semente, na medida que eu aprofundar, ela vai criar raízes cada vez mais profundas no meu coração. Né? Ali é onde só o Senhor conhece, né? Só o Criador conhece o que tem ali. Né? O coração do homem não é qualquer um que sonda, não é qualquer um que alcança. Né? Então está muito bem escondido. Né? Nem as aves de rapina podem vir e levar. Né? Então a gente procurar ter essa atitude do salmista, né? De esconder a palavra no coração. Né? É isso aí. Sobre os diferentes tipos de solos, né? Nós vamos aqui primeiro aos tipos infrutíferos, né? E o frutífero a gente vê depois. As pessoas que ouvem a Jesus são comparadas a esses tipos de solos, então. Né? Primeiro, o solo duro e compactado da estrada impediu com que a semente penetrasse, permitindo então que ficasse aí na superfície, expostas até que as aves viessem e a comesse. Esse é o primeiro. Sim. O segundo, as sementes caíram sobre os pedregais, onde não havia muita terra, nasceu rapidamente, mas acabaram secas no instante porque não obtiveram raízes profundas. O terceiro, caiu entre os espinhos, sufocando então essa planta, né? Os espinhos acabaram sufocando e roubando o alimento, a água, a luz e o espaço dos brotos. Isso aqui nós estamos falando aí numa visão prática da semente. Sim. Mas aí agora na interpretação do texto, vou deixar você aí discriminar para a gente. Esse solo duro e compactado aí da estrada, né? O próprio Senhor vai explicar lá em Mateus 13, né, que é daquelas pessoas que ouvem a palavra e não entendem o que ouviram. Né? Aí essa palavra não entra para o coração, ela fica ali na superfície. Ele vai dizer o que acontece. Vem as aves de rapina e leva a semente. Né? Se você vê em toda a Bíblia, quando vai falar de aves de rapina, nem sempre tem uma conotação positiva. Na maioria das vezes não, né? Me parece que a primeira vez que aparece é lá em Gênesis, né? Quando Abraão, lá em Gênesis 15, quando Abraão oferece ao Senhor uma oferta e vem as aves, né, sobre a oferta, e ele vai lá, e ele já tem 80 anos, mas ele vai lá e espanta as aves querem roubar a oferta dele. Né? Aquilo que ele está oferecendo ao Senhor, as aves querem tomar. Né? Então, já tem uma conotação assim. Né? Lá em Jó, no capítulo 28 de Jó, ele faz uma comparação de um homem que começa a escavar em busca da prata e do ouro, e ele vai jogando terra para cima e vai enfrentando dificuldades até encontrar aquele ouro que ele está buscando. E o texto de Jó vai dizer que ali onde esse homem está, com ouro já, as aves de rapina não conhecem o caminho, esse caminho. Né? Ali também tem essa mesma conotação, né, das hostes espirituais do mal. Né, sobre a que caiu nas pedras? A que caiu nas pedras, elas crescem muito rápido, né, e acaba secando. Né? Ele vai explicar que as pessoas que resistem, né, acaba tropeçando. Né? E a dos espinhos é pessoas que estão machucadas, né? Sedução das riquezas, o cuidado do mundo, os prazeres da vida, essas coisas distraem essas pessoas, né? E elas acabam perdendo a semente. Sendo sufocadas, né? A semente é destruída, né? Ok, a gente vai dar uma pausa rapidinho aqui no programa e a gente volta em questão de instantes. Rapidinho mesmo.
De volta com o programa Novo Alvorecer, agora para o segundo tópico da nossa lição, a importância de ouvir o Evangelho. E aí nós falamos no bloco anterior, Joás, sobre os diferentes tipos de solos infrutíferos, e agora nós vamos abordar aqui o tipo ideal de solo. O mestre falou que algumas sementes caíram na boa terra, versículo 20 do texto da leitura bíblica em classe, que é Marcos capítulo 4, não é? Essa terra tinha profundidade, espaço, umidade para crescer, multiplicar e produzir uma boa colheita. Esse solo representa as pessoas que ouvem a palavra e a entendem, frutificando abundantemente. São, na verdade, os verdadeiros discípulos aqueles que aceitam a Jesus, creem em sua palavra e permitem que ele faça a diferença em suas vidas. Essa boa terra aí é fantástico, né? A pessoa ouve e está disposta a obedecer, a entender o que ela está ouvindo, né? A buscar o entendimento daquilo. Ou seja, a produção vai de 30 a 100, né? A produção é certa, né? E sempre muito mais do que o que foi plantado, né? É interessante que o comentarista aqui, pastor Wagner, né? Ele lembra dos crentes de Bereia, né? Que receberam de bom grado a palavra que Paulo estava pregando, né? E certamente foi como esses da boa terra que frutificaram e renderam muito mais do que aquilo que entregaram, muito mais do que receberam, né? Isso parece que é natural de quem é essa boa terra, de quem tem essa atitude aí de coração, né, da boa terra, que recebe de bom grado a palavra, né? Sempre esse tipo de pessoa, esse tipo de cristão, né, está sempre mais disposto a entregar do que a receber, né? Recebeu um e devolve 30, devolve 100. Né? É espetacular. O tipo ideal de ouvinte. Se produzirmos frutos, isso provará que ouvimos. Se aquele a quem pregamos o Evangelho produzirem frutos, isso mostra que a semente que plantamos fincou raízes em seus corações. Então, analisando do aspecto material, o solo não é culpado se estiver duro, cheio de pedras ou de espinhos, enquanto que no aspecto espiritual, somos sim responsáveis se o nosso coração estiver endurecido. Se não tiver aberto para a palavra enraizar no nosso coração, nós somos responsáveis por isso. É uma doutrina bíblica que agora teve uma ascensão, parece estar na moda, né, que é a autorresponsabilidade. Né? É isso aí. Né? Você é responsável pela recepção da semente. Né? Se o solo não está bom, a responsabilidade é do dono do solo. Né? Meu coração, se ele não tiver receptivo à palavra, né, a culpa, a responsabilidade por isso é minha. Né? Eu vou ser indesculpável, né, o termo que Paulo usa, inexcusáveis, né? Eu vou ser indesculpável quando eu estiver diante do Senhor. Né? Porque é responsabilidade minha o que eu faço com a semente. Né? Se a semente não achou guarida no meu coração, se a palavra não achou lugar, espaço para germinar, a responsabilidade é minha. Né? Mas a palavra foi pregada. Eu não vou ter desculpa. Desculpável, né? Sobre a importância de ouvir, ao descrever o tipo ideal de solo, Jesus destaca o melhor perfil de ouvinte, mas também a importância de ouvir a palavra e a conservar num coração honesto e bom, a fim de dar bom fruto, com perseverança. Essa palavra, então, precisa ser conservada. O fruto produzido depende da resposta à palavra. Temos que permitir que nossas ações, nossas palavras, nossas próprias vidas sejam formadas e moldadas pela palavra de Deus. Esse fruto que vai ser produzido é uma resposta à palavra, né? E essa resposta vai ser muito positiva se ela for uma resposta perseverante. Não vai ser tão produtivo, mesmo que eu produza mais do que o que eu recebi inicialmente, se essa produção não for contínua,
né, o que será desse fruto? Né? É importante perseverar na produção. Né? É importante que nós demos bom fruto, mas nós demos bom fruto sempre. Né? Não é ocasionalmente. Né? Você vê as cartas das igrejas da Ásia, né, lá em Apocalipse, né, toda vez que o Senhor fala àquelas igrejas, ele fala: guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Né? Você perseverou, né, você tem a seu favor que você perseverou, guardou, né, a minha palavra, guardou o que eu tenho ensinado, coisas desse tipo, né, sempre relacionado à perseverança. Né? Tem igrejas ali que são louvadas pela sua perseverança. Né? Então é isso que o Senhor espera de nós, quando a gente receber a palavra, ser perseverante no produzir. Para que produza frutos, né? O chamado para anunciar o Evangelho, a obra de maior importância. A condição das pessoas sem Deus é de ignorância espiritual, porque o texto de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, diz que Satanás encobre os seus corações para não ouvir o Evangelho. Né? Cuidado aí para você não confundir o texto, que tem gente que fala que Deus cegou o coração do incrédulo, mas o texto é claro que diz que o Deus desse século, que não é o Deus criador dos céus e da terra, é Satanás. O maior serviço que qualquer cristão pode e deve realizar é semear a boa semente da palavra de Deus, pregando o Evangelho de Jesus a toda criatura, como ele mesmo instruiu aos discípulos. E tem muitas formas de fazer isso, né? De pregar o Evangelho. Né? Alguém já disse que não é só com palavras, né? As atitudes falam também. Né? Hoje tem a internet que ajuda, as redes sociais. Né? A gente pode espalhar essa semente com muita eficácia, né, nas redes sociais. Falar dessa palavra e mostrar essa palavra com atitudes, né? Mostrar que ela teve efeito em nós, para que quando a gente fala, isso tenha efeito em quem está ouvindo também. Né? É importante que se perceba os efeitos dessa palavra, os efeitos que ela teve em nossa vida, para que ela cause algum efeito positivo em quem está ouvindo também. Né? Certo. Jesus e a ordem para pregar. A boa notícia, né, até no texto que eu citei aí, né, de Marcos, né, ide e pregai. O Evangelho significa boas novas, boa notícia. Jesus então nos encarregou de contar essas boas notícias às pessoas à nossa volta, pois o Evangelho é uma notícia tão boa que não podemos guardar para nós mesmos. Existe vez ou outra certos movimentos, até no nosso meio, né, no meio evangélico, que acabam encobrindo algumas coisas. Teve certos movimentos, tipo o mais recente que eu me lembro, o G12. Né? Havia um mistério sobre o que acontecia lá naqueles dias de encontro com Deus e coisas do tipo. Né? Não, você tem que ir para saber. E assim, já havia uma desconfiança de que aquilo não era algo muito positivo, mas ficava se fazendo um mistério para que a pessoa indo, ela fosse induzida a acreditar em algo diferente do que a Bíblia nos ensina. Né? E na contrapartida disso, né, quando Jesus dá ordem para ir por todo mundo pregar o Evangelho, ele está dizendo que no Evangelho não deve haver esse tipo de mistério. Né? Embora haja um certo aspecto misterioso, né, nas coisas do reino, nem tudo no reino está revelado para todos. Né? Tanto é que o próprio uso de parábolas por Jesus já é uma indicação disso. Mas essa semente, essa boa semente do Evangelho, não deve haver mistério nenhum. Né? Mas esse mistério da revelação em relação à palavra não é por causa da palavra, é por causa de nós. Exato. Não é? É por causa da nossa fragilidade, né? É por causa da nossa dificuldade realmente de compreender. Né? Você vê que até o projeto de salvação, ele vem sendo revelado ao homem de maneira progressiva. Né? Ou seja, aos poucos, na base do conta-gotas.
Hebreus vai dizer que antigamente Deus falou por meio dos profetas, não é? E agora ultimamente agora fala no Filho. Exatamente. Então, quer dizer, é de maneira progressiva, de maneira que nós vamos tendo condição de entender aos poucos. E aí, eu caio de novo naquilo que eu já falei aqui na outra lição. Os mistérios de Deus, né, vão sendo revelados a nós de maneira realmente progressiva. Senão a eternidade não vai ter graça. A eternidade, apesar do nome eternidade, ou seja, né, que não se chega a um limite de fim, a eternidade vai ser insuficiente para nós conhecermos Deus na sua profundidade. É por isso que a eternidade não vai ser essa monotonia que todo mundo pensa que vai ser. Que a cada dia Deus vai se dando a revelar aos salvos. E aí, consequentemente, a sua palavra também. Há coisas que com o tempo vão sendo reveladas. Mas esses mistérios ocultos não é por causa da palavra, é porque ninguém pode enxergar, não, é por causa de nós mesmos. Nós já somos, assim, naturalmente inclinados para o mal. Exatamente. Né? Porque o pecado já está há muito tempo no nosso meio, né? No meio da humanidade. Né? Desde que Adão pecou, o pecado foi contaminando geração após outra. Né? Então nós estamos inclinados já para o mal. Então, para a gente conhecer Deus, é o que você está falando, é progressivo, não é assim... Né? Deus de repente revela-se por completo para alguém. Não é assim que acontece. Né? Exatamente. Então, daí a importância de nós pregarmos o Evangelho. As pessoas quer ouçam, quer deixam de ouvir. Né? É preciso que semeemos esta palavra, né, para fazer com que a mensagem seja propagada, e isso independente da qualidade do solo. Né? Quanto mais a gente pregar, mais gente conhecendo a verdade vai ter. Né? E mais gente vai se entregar ao reino por causa da pregação da boa semente, né? Isso da aí. boa palavra. Joás, obrigado mais uma vez. Amém. Você que nos acompanha em casa, qual que é a sua posição em relação à mensagem da palavra de Deus que é pregada a você? Existem tantos meios, né, que seja aqui através do programa, outros programas que você assiste, leitura do texto, né, diretamente na palavra de Deus. Qual que é a sua recepção? Qual que é o seu posicionamento em relação à palavra de Deus que é pregada a você, independente do meio que essa palavra foi pregada? O importante é que você receba a palavra e deixa que ela produza frutos no seu coração, para a glória de Deus, engrandecimento do nome do Senhor e salvação da sua vida. Nós vamos ficando por aqui no programa Novo Alvorecer. Recomendamos que você participe da Escola Bíblica Dominical. A aula presencial acontece aqui na nossa igreja todo domingo às 8 da manhã e em qualquer Assembleia de Deus pertinho de você. Outras igrejas também têm a Escola Bíblica Dominical. Se você mora distante de algum templo da Assembleia de Deus, procure aí pertinho da sua casa uma igreja evangélica séria que ministre a palavra do Senhor e vá participar. Um abraço, que Deus te abençoe, fique na graça e na paz. Programa Novo Alvorecer, trazendo boas novas para você. Uma realização Assembleia de Deus de Caratinga.